Glória a Jesus. Glória a Deus, o Senhor está aqui. Eu quero pedir para que você continue em pé por um momento. Que você abra sua Bíblia comigo. No livro de Êxodo. No capítulo 1, eu vou ler do verso 6 ao 16. E depois eu vou ler o capítulo 2, apenas o primeiro e o segundo versículo. Êxodo 1, do 6 ao 16. Quem encontrou, diga amém. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E o 2, que fala sobre o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Por favor, abaixe a sua cabeça, vamos dirigir ao Senhor uma palavra de oração. Pai, obrigada, Senhor, por este tempo, que nós estamos aqui na Tua casa para Te adorar e para sermos ministrados pela Tua palavra. Eu Te peço, Senhor, fala conosco. E aonde a Tua palavra tem liberdade, a cura, a restauração, a libertação, a renovo. Então, Senhor, faz aquilo que Te apraz. Usa-me como um instrumento afinado nas Tuas mãos, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito através da minha vida e que saiamos daqui alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu vou falar hoje sobre identidade bem construída. E o personagem que eu escolhi para falar sobre esse tema foi Moisés. Eu não sei se você, como eu, nasceu num lar cristão e ouviu muito a história de Moisés. Mas talvez a história dele tenha sido contada de uma maneira um pouco lúdica, um pouco romantizada ou até um pouco infantilizada. Era um bebê que foi colocado dentro de um cesto de junco, às margens do rio Nilo, mas foi salvo pela filha do faraó. Foi salvo por uma princesa. Mas hoje eu convido você a mergulhar nessa história com uma perspectiva um pouco diferente, mais adulta, entendendo um pouco melhor a realidade nua e crua que Moisés enfrentou. Ele nasceu numa época muito difícil. Sua mãe passou por um período de muita aflição. Ela era escrava. Seu marido era escravo. Seus pais eram escravos, os avós, os tataravós eram escravos. Mas por que, Renata, que você fala isso? Porque a Bíblia fala aqui, o texto bíblico, que eles já eram escravos há 400 anos. Então, ele vinha de uma geração de escravos, vivendo numa condição de escravidão, com uma escassez muito grande, com uma miséria muito grande. A Bíblia ainda fala que eles faziam trabalhos forçados, pesados, a ponto de amargar a vida. E o que isso quer dizer? Que o trabalho era tão forçado, que era tão pesado, que eles perderam o gosto pela vida. Amargou a vida. Eu não quero mais isso para mim. E aí, nesse contexto de opressão e de miséria, Joquebede engravida. Então, ela não tinha nenhuma condição, nem física, nem emocional de ser mãe. Mas ela, de repente, se vê
grávida, numa pobreza extrema, e o pior, é emitido um decreto, nessa mesma época, que todo filho hebreu, menino, seria brutalmente assassinado logo após o parto. E se fosse menina, seria escrava. Então, o que eu quero que você entenda é que a origem de Moisés foi muito difícil, foi muito dolorosa. Ainda no ventre, ele foi golpeado contra a sua identidade. A Bíblia não fala isso, mas eu quero que você pense comigo de forma racional. Uma mulher grávida, que está debaixo de um decreto que todo filho menino seria morto. O que ela mais deseja? Que nascesse menina. Por favor, que seja menina. Seja escrava, mas que tenha vida. Que seja menina. Eu não quero um menino, eu não quero que ele seja morto logo após o nascimento. Então, certamente, a gente pode imaginar que ela queria uma menina, porque ela queria um filho com vida. E a primeira lição é que todos nós passamos por dores e aflições, e às vezes muito jovens. E essas dores nos fazem, por vezes, com que a gente duvide da paternidade amorosa e cuidadosa de Deus. E essas dores querem gerar no meu e no seu coração um espírito de orfandade. É isso que o diabo quer gerar. Você é tão jovem, você é tão cedo, já passou por tantas dores. Olha a depressão que você passa. Olha o luto que você enfrentou. Olha a família desestruturada que você está inserido. Você acha que Deus te ama? E aí, esse espírito de orfandade quer tomar conta da nossa vida. Mas hoje, todo espírito de rejeição vai ser anulado pelo poder que há no sangue de Jesus. Porque eu não sei o que você passou. Mas o que eu sei é que se você está aqui, você primeiro nasceu no coração de Deus. O céu te quis. O céu te desejou. E Deus tem propósito e plano para a sua vida. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, eu te preservei. Você acha que você não foi amado? Você foi. Você foi amado e desejado no meu coração. Jeremias 1:5 fala, antes que você se formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Ou seja, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, antes do nosso nascimento, antes de nós termos um nome aqui na terra, Deus tinha propósito já para você. Deus já via você aqui, cumprindo o desejo e o plano dele. Os seus pais te deram um nome apenas no cartório. Porque Deus já havia te dado um nome e um propósito. Ah, quando eu nasci, a minha mãe foi lá e escolheu Renata. Mas Deus já tinha um plano para mim. Deus já tem um plano para você. Quando você nasceu, você já tem um propósito. Ah, você vai trabalhar com marketing. Você vai ser advogada. Você vai ser médico, eu não sei. Você vai ser servo do Deus Altíssimo. Você vai ser dona de casa, porque você vai imprimir na sua família a marca daqueles que servem a Jesus. Então, muitas vezes a gente não entende o que acontece na nossa vida. Mas eu vim aqui te falar que as suas dores não podem impedir de que você viva o propósito de Deus na sua vida. Você já conseguiu imaginar que Moisés poderia ter morrido dentro de um cesto? Ele era um bebê. E foi lançado dentro de um cesto com todos os seus perigos. Mas o cesto, pessoal, aqui significa o símbolo da proteção de Deus. Às vezes a gente fala, Senhor, olha o rio que eu estou. Senhor, quantas dores, quantas dúvidas, quantos questionamentos. Mas o Espírito Santo fala para você, olha o cesto que eu te coloquei. Olha o cesto que te protege, olha o cesto que te ampara. Olha o cesto que te preserva.
Esse cesto foi preparado por mim. Se a gente olhar na visão humana, ele foi lançado nas águas. Mas quando a gente olha na perspectiva divina, ele foi livrado em tempo oportuno, porque Deus tinha propósito para ele. Glória a Deus. Você não vai morrer nesse rio. O resgate de Deus sobre a sua vida está chegando. Você não vai morrer nesse rio. Então, Deus prepara um cesto para preservar. Não importa o quão dolorosa tinha sido a origem de Moisés. Não importa o quão dolorosa foi a sua origem. Não importa os seus traumas. Deus tem uma paternidade amorosa e cuidadosa para todos nós. Salmo 139. O Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe, fio a fio. Por que Ele te teceu fio a fio? Porque Ele te prepara para viver o propósito. Moisés também enfrenta um grande conflito. Não vai dar tempo de eu ler o texto. Mas esse grande conflito está em Êxodo, capítulo 2, do 3 ao 10. Fala do nascimento e do resgate dele. Diante do decreto de Faraó para matar todos os meninos, Joquebede consegue escondê-lo por apenas 3 meses. Mas depois não dá mais. O que ela fez já foi um milagre. Quem consegue esconder o choro de um menino por 3 meses? Tudo que neném faz é chorar. Mas ela escondeu e depois não deu mais. Esse menino é lançado num rio. E aí, ele vai nesse cesto de junco, Miriam observa, e quem pega é a filha do faraó, que está se banhando nesse rio. Então, uma mulher quando está grávida, não sei, vocês vão ter amigas, e eu me lembro muito da gravidez. Tudo ao redor dela comunica o quanto essa criança é amada. O quanto essa criança é desejada. A gente chega para a grávida, a gente nem fala com ela, a gente vai falando com o bebê. A gente já passa a mão, já faz um carinho, pergunta como ela está. Eu lembro quando eu fiquei grávida, como que eu fui paparicada. Comia tudo que eu queria, não passei vontade de nada. Era cuidada. Tudo comunica para aquela criança. Vem, a gente está te esperando. Existe uma festa. Na minha época ainda não tinha, mas hoje tem chá revelação. Tem fogos de artifício, gente, rosa ou azul. Tem bolo rosa ou azul. Isso tudo comunica. Vem, você é bem-vindo. Mas Moisés nasceu e o mundo não disse para ele, você é bem-vindo. Disse, por que você nasceu agora? Numa época tão difícil. Por que você veio agora? Moisés tinha tudo para ser o perfeito padrão da rejeição. Moisés significa tirado das águas. E talvez a gente pense, que lindo, tirado das águas. Que romântico. Mas não, tirado das águas toda vez que ele se lembra do seu nome, ele fala, eu devia ter sido amado. Eu devia ter sido protegido. Eu devia ter sido cuidado, mas eu fui lançado. Eu deveria ter sido amado, mas eu fui lançado. Aquele nome era uma lembrança diária daquilo que aconteceu com ele. E na nossa vida a gente também tem dor. A gente também tem sofrimento e a gente tem 2 perspectivas. Primeiro, o inimigo quer que a gente veja e olha, você foi lançado. Você é tão coitadinho. Ai, meu Deus, nada dá certo para você. Puxa, que dó, que pena. Essa é a perspectiva do inimigo. E qual é a perspectiva de Deus? Você não foi lançado. Você foi livrado. E é diferente. Qual é a nossa escolha hoje ao olhar para a nossa história? A gente vai ser vítima ou a gente vai tomar as rédeas da nossa história junto com o Senhor? Qual é hoje a nossa escolha? Não se veja como vítima da sua história. Não se veja como vítima da traição que você passou. Não se veja como vítima do luto que você passou. Não se veja como vítima do abuso que você passou. Se veja como um sobrevivente. Você é um sobrevivente do luto. Você é um sobrevivente da perda. Você é um sobrevivente da traição. Você é um sobrevivente porque Deus tem propósito com você.
Então, desejando ser amado, ser aceito, desejando um lugar de compreensão, Moisés tem uma atitude errada. O que ele fez? Ele sofreu muitas perdas. O desmame na cultura egípcia acontecia entre 3 e 5 anos. Então, vocês imaginam, até os 5 anos ele ficou com Joquebede, um único Deus, uma cultura diferente. E aos 5 anos ele é arrancado e levado para uma outra família. Então, de repente, ele é levado para muitos deuses que oprimiam o seu povo. Ele deve ter pensado, meu Deus, por que tão cedo eu experimento tantas dores? E no meio disso tudo, ele age pelas suas próprias forças. E vocês sabem muito bem da história. Aproximadamente ele tinha 40 anos aqui. Ele já estava na cultura egípcia há aproximadamente 35 anos. E ele tem um desejo de se estabelecer. Ele tem um desejo de ser visto. Ele tem um desejo de ser lembrado. Ele tem um desejo de impor quem ele é. E aí, para defender um igual a ele, ele acaba matando um egípcio. Ele tinha tanta vontade de reconhecimento e aceitação que, num ato precipitado, ele se identificando com o hebreu, querendo proteger aquele hebreu, ele faz a coisa errada. Quantas vezes a gente faz a coisa certa do jeito errado? Quantas vezes eu e você, a gente está cheio de boas intenções, mas a gente faz a coisa errada. A gente fala de forma precipitada. A gente desonra os nossos pais. A gente desobedece a Deus. A gente fala mal dos nossos líderes pelas costas. Quantas vezes a gente faz a coisa errada? E o que a gente faz? A gente foge. Ah, eu errei. E agora eu não posso mais continuar aqui. Eu fujo. Ele desejava ser amado, ele desejava ser aceito, mas ele faz a coisa errada e ele foge. Moisés desejava impor a sua identidade, mas termina matando um egípcio. Talvez você tenha fugido para o deserto, depois de uma decisão errada, precipitada, de um comportamento errado, porque existe, queridos, muita gente dentro da igreja salva, mas que ainda não está liberta. Existe muita gente salva, mas que ainda precisa de ser liberto do seu passado, ser liberto de comportamentos que não agradam a Deus. Então, Moisés certamente perguntava, eu sou egípcio ou sou hebreu? Eu sou amado ou rejeitado? Eu sou filho de Joquebede ou eu sou filho da filha de Faraó? Eu sou um libertador ou eu sou um assassino? Eu sou um escravo ou eu sou um príncipe? Quantos de nós, em momentos da nossa vida, não sabemos quem somos? Sabemos de onde viemos, mas não sabemos para onde vamos. Estamos perdidos, sem direção. E aí Moisés precisa de um encontro com Deus. E o lugar desse encontro é o deserto. Porque o Senhor sempre nos encontra no deserto, quando Ele foge. O Senhor tem um encontro com Ele, e vocês sabem, é a sarça. Ele vê aquela sarça que queima e não se consome. Ele foi criado no palácio, teve acesso aos melhores professores. O Egito era uma comunidade, um país extremamente evoluído. Tinha astronomia, matemática. E, de repente, ele sai de toda essa cultura rica, vivendo no palácio, vivendo do melhor, e ele vai para o deserto. E aí, ele vai para o deserto e se casa com Zípora. E Jetro, que era o sogro, faz com que ele cuide de pastores. Faz com que ele cuide de ovelhas, ele se torna um pastor. Então, olha a mudança, olha o choque de cultura e de realidade que ele tem que enfrentar. Mas é nesse momento que começa o resgate da sua identidade. Então, Deus encontra com ele no deserto. E aí eu vou acelerar, porque eu tenho alguns pontos para tratar com vocês. E Deus fala assim para ele, tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar onde você pisa é santo,
Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu também sou o seu Deus. Eu sou o Deus que te escolhi, eu sou o Deus que te chamo. Mas Deus estava fazendo um resgate na identidade que havia conhecido muitos deuses, mas não tinha nenhum pai. E Deus estava se apresentando agora a ele como pai. Deus começa a dar senso de propósito e de significado para Moisés. Ele começa a dizer que nem os hebreus te aceitaram, nem os egípcios te aceitaram. Talvez você diga: ninguém me aceita, minha família não me aceita, meus amigos não me aceitam. Mas entenda que você precisa entender quem Deus pensa que você é. E Ele te aceita do jeito que você é. E Ele tem identidade para você. Eu vivi tantas rejeições, Renata. Eu vivi tantos processos difíceis. Eu procuro tanta significância em pessoas. Mas enquanto você procurar significância nas pessoas, você não vai ter identidade. Mas quando você entender que a sua identidade está em Deus, não é sobre os seus talentos, não é sobre a sua capacidade, não é sobre o que você pode, é sobre quem é Deus na sua vida e o que Ele pode fazer através de você, é tudo sobre Ele. Então, quando a gente se esvazia de nós mesmos e fala: Senhor, eu quero te conhecer. E quando a gente tem esse encontro com Jesus, eu me lembro exatamente o dia que eu tive esse encontro real com Jesus. E eu sou uma pessoa antes desse encontro e outra. Eu vejo muita gente, galera, que está aqui na igreja e ainda não sabe quem é Deus. Isso é muito triste. E se você está aqui, busque saber quem é Deus, com um coração genuíno. Isso aqui não é um encontro para passar o tempo, ou uma reunião simplesmente de jovens. Claro, tem comunhão, tem um tempo de amizade, mas a presença de Deus está aqui. Este lugar é consagrado ao Senhor. Então, a gente precisa anelar, conhecer a Deus de forma verdadeira, mais do que a nossa própria vida. E quando você entender quem Ele é, tudo vai ter significado para a sua vida. Você vai entender para que você veio, qual é a sua missão. A gente trabalha com mulheres que têm 40, 50 anos e falam: Renata, me ajuda. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é a minha missão. E eu falo: você não tem que procurar isso em você, você precisa procurar isso em Deus. É sobre quem Ele é. E aí, o Senhor fala, Deus fala: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é santo. É nesse lugar que começa o resgate da identidade de Moisés. Ele vai dizer para Moisés: você é quem eu digo que você é. Aqui eu te dou filiação, aqui eu te amo. Deus nunca vai nos dar significância, identidade, sem antes nos mostrar como viver isso. Tire a sandália dos seus pés. O que isso quer dizer? Moisés, é do meu jeito. É em santidade. Você vai ter que abrir mão desse passado. Você vai ter que abrir mão dos seus costumes. Você vai ter que abrir mão da sua cultura. É um só Deus. E quantas vezes a gente quer viver com Deus a nossa forma e a nossa maneira. Mas vida com Deus exige renúncia. E o Espírito Santo, eu sempre falo que nós temos uma mente, e o juiz da nossa mente é o Espírito Santo. E Ele fala com você. Ele fala com a gente. Então, que nós tenhamos ouvidos sensíveis à voz do Espírito. E que se você quer conhecer Deus de verdade, você se separe, você deixe, você largue tudo aquilo que te afasta da presença dEle. Porque a presença dEle te faz feliz em todas as circunstâncias. Se você acha que você conhece a sua identidade, os seus dons, os seus talentos, não. O seu propósito está quando você saber quem é Deus na sua vida. Então, Moisés, tire a sandália dos seus pés. Porque você agora precisa andar conforme o meu padrão. Eu tenho algo grande para você, sim, Moisés. Você vai ser um libertador.
Mas antes você precisa andar em santidade. Antes você precisa entender quem eu sou na sua vida. A gente pensa, às vezes, que Moisés já era crente, consagrado. Nada disso. Ele passou 40 anos numa cultura politeísta, promíscua, idólatra. E eu estudando esse texto, vi que eles tinham tantos deuses e eles acreditavam que um único Deus tinha gerado todos esses deuses como? Num momento de tédio, esse único Deus teve relações com a sua própria sombra e nasceram todos esses deuses. Então, olha a cultura promíscua que ele estava inserido. E aí, Deus fala para ele, sai, porque o meu padrão é diferente. E aí, aos 80 anos, Deus convida Moisés para uma vida de santidade. 40 anos do Egito, 40 anos no deserto de Midian. E Deus transformou um escravo em libertador. Quando Deus o chama com 80 anos, ele fala, Senhor, eu sou incapaz. Moisés questiona a Deus sobre como o povo de Israel iria acreditar nele. Está em Êxodo 4, do 1 ao 5. Como farei, Senhor, se eles não acreditarem em mim? E se eles não acreditarem que o Senhor não me apareceu? Aí Deus falou assim para ele, Moisés, o que você tem na sua mão? Olha para você. O que ele tinha? Um cajado. Uma vara, um cajado. Quantas vezes a gente fala, Senhor, dessa forma não vai dar não. Eu não tenho nada. Eu sou tão limitado. Eu sou tão pequena. Mas aí o Espírito Santo vem e pergunta para a gente, o que eu te dei? O que você tem na sua mão? Por que você não usa aquilo que eu já te dei, que está já disponível para que você use, mas você ainda está me perguntando o que é, Senhor? Eu não posso, eu não consigo. Então, o que é que você tem nas suas mãos? Não procure novos talentos e habilidades para cumprir o propósito de Deus. Use aquilo que Ele já te deu. Use aquilo que Ele já te deu. E aí, Moisés se apresenta a Faraó e ele tem um cajado. E ele pega na cauda do cajado e se transforma em uma serpente. E depois ele toca de novo e aquilo volta a ser um cajado. O que Deus estava mostrando aqui para Moisés? O que a serpente significa quando a gente vê muitos filmes? O que a serpente mostra? O Egito. Serpente não é símbolo de Egito? O que Deus estava falando para Moisés? Olha, você vai ter que abrir mão do seu passado. Você vai ter que confrontar o seu passado. Você vai ter que se entender com o seu passado para que você viva o que eu tenho para você. Quantas vezes a gente deixa o nosso passado escondido debaixo do tapete? Quantas vezes a gente se acostuma a viver com as nossas dores, com as nossas mazelas? Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos convida a entregar, a confrontar o passado, a entender que ele ficou para trás e que Deus tem novas perspectivas para nós. Precisamos enfrentar aquilo que nos aprisiona. E uma das coisas, irmãos, que mais nos aprisiona é a falta de perdão. Como o perdão aprisiona vidas. Como a falta de perdão acorrenta vidas. E eu caminho com mulheres que estão em fase de perdão por anos. Renata, por anos, sim. Por vezes você vai perdoar instantaneamente. Mas por vezes a ferida é tão profunda, ela é tão grande, que você vai ter que passar por um processo de perdão. O que Deus estava falando para Moisés? Esquece o passado. Perdoa, eu tenho futuro para você. Então eu não sei se você está amarrado a uma mágoa, a uma angústia, a uma prisão espiritual. Mas hoje o que o Espírito Santo está falando para mim, para você, perdoe. Deixa nas minhas mãos. Para que você possa enxergar o meu poder. O segundo momento sobrenatural que Moisés vive é quando ele coloca a mão no peito, ele coloca e a mão fica leprosa.
E aí depois ele coloca de novo e acabou a lepra. E eu estudando sobre essa palavra, às vezes, queridos, Deus precisa mostrar para a gente como está nosso coração. Às vezes ele está leproso. Às vezes ele está doente. Às vezes ele precisa ser cuidado por Deus. Mas a gente continua nessa hiperconectividade, a gente continua e a gente não para dar atenção às coisas mais importantes da sua vida. E o Espírito Santo está falando hoje para mim e para você, examine o seu coração. Examine o seu coração. Antes de você viver o propósito de Deus, você vai precisar parar e examinar como está o seu coração. Ressentimentos? Não. Mágoas? Não. Amargura? Não. Desse jeito, você não vai viver na plenitude o propósito que Deus tem na sua vida. E não é só examinar, mas é permitir que Ele venha e cure do jeito dEle, a maneira dEle. Porque às vezes a gente fala assim, eu carrego uma dor. Eu preciso perdoar. Mas fica só na palavra. A gente não vai para o pé do altar para falar, Senhor, me cura. Me cura. Hoje eu conversei com uma jovem, ela falou, Renata, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Com lágrimas nos olhos, me ajuda. E eu falei para ela, toda vez que você lembrar dessa dor, ore. Cubra essa pessoa de oração. E fale, Senhor, eu quero esquecer esse passado. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E pode ser processual. Mas você vai, se continuar em obediência e persistência, conseguir perdoar essa pessoa. Então, quando uma pessoa ela é curada por dentro, gente, a gente vê isso por fora. A gente vê. A gente vê quando a pessoa está bem, está feliz, está curada, está pronta. E quando a pessoa está doente, está triste, está desfalecendo. Se você está passando por isso, não espere piorar, peça ajuda. Peça ajuda, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E as dores da nossa vida, que eu e você passaremos, porque viver com Deus não é estar imune a essas dores, mas essas dores não vão paralisar. Para que a gente consiga viver o propósito de Deus na nossa vida. O terceiro milagre é que ele aceita o chamado. Ele fala, Senhor, eu não consigo falar bem. Senhor, quem é? E Deus fala assim para ele, quem deu boca ao homem e quem fez o homem surdo ou mudo? Ah, se alguém pudesse sentar lá um pouquinho com Moisés e falasse, ô Moisés, você vai tocar na rocha e vai sair água. Ô Moisés, você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Você vai tocar no mar e o mar vai se abrir. Oh, Moisés, se você soubesse o que Deus tem para a sua vida. Moisés, você vai tocar no rio e ele vai virar sangue. É isso que o Espírito Santo está falando para a gente hoje. Por que você está paralisado por dores tão pequenas? Por que você não entrega para mim? Ah, se você soubesse o que eu tenho para a sua vida. Ah, se você soubesse como é grande o meu propósito. Ah, como se você soubesse que o meu braço te sustentou até aqui, te protegeu, porque eu te amo, porque você é escolhido, porque você é amado. Então, às vezes a gente precisa fazer esse exercício de nos lembrar das promessas que Deus tem na nossa vida. Às vezes, queridos, nós ouvimos promessas no deserto e a gente custa acreditar que um dia elas vão se realizar. Mas o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Quando você aceita cumprir o chamado de Deus sem desculpa, você agrada o coração de Deus. Não fale para Ele, não posso, não consigo. Não dá para mim, não dá. Quem sou eu? Mas fale, eu desejo ser um homem de Deus. Eu desejo ser uma mulher de Deus. Eu desejo alguém que vai impactar a minha família. Eu amo a Deus com todas as minhas forças. Outra coisa. A Bíblia fala que nós somos muitos membros em um só corpo. Ou seja,
quem tem identidade colabora com o seu próximo. Quem tem identidade sabe fluir num estado colaborativo. Ah, Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Eu não consigo, eu me atrapalho. Eu não tenho facilidade com as palavras. Deus poderia ter curado Moisés da gagueira? Claro que poderia. O que é uma gagueira para Deus? Claro que Ele poderia. Mas entenda que Deus permite algumas limitações na minha vida para que eu busque em você aquilo que falta em mim. Porque nós somos um corpo em Cristo. E nós nos complementamos. Eu tenho habilidades que a Sofia não tem. Ela tem habilidades que eu não tenho. Eu preciso dela. E isso, quando a gente tem uma identidade, a gente entende que não existe maior ou menor. Que não existe competição. Que todos nós temos um mesmo alvo e que esse alvo é o céu. E que eu vou carregando o irmão que está do meu lado, sim. Porque eu quero entrar no céu com você. Então, o que acontecia? Deus falava com Moisés. Moisés falava com quem? Com Arão. E Arão falava com o povo. Existia um time trabalhando em prol do Senhor. Ah, tem gente que fala, Renata, eu sou muito pequena. Eu sou tão pequena que eu sou tão inferior que não posso acrescentar nada em você. Problema de identidade. E tem gente que fala, Renata, eu sou tão grande que eu não preciso de ninguém. Problema de identidade. Entende que a linha, ela é muito tênue, que eu preciso de você, que você precisa de mim, e que todos nós somos regidos por Cristo. Então, sempre tem alguém que vai saber aquilo que você ainda não acessou. Aquilo que falta em mim pode sobrar no outro. Eu vejo isso no meu casamento. E quem não vê aqui? Gente, quer casal mais diferente do que eu e o Anderson é o Evaldo e a Suelen. Verdade. Gente, eles são opostos. E olha que eu não os conheço na intimidade. Mas ela é elétrica, ativa. Ele é contido, sereno, equilibrado, né? Sou eu e Meneghel. Meneghel é acelerado. Fala para mim, amor, quem dorme muito vive menos. Eu amo dormir. Deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Não, amor, quem dorme muito vive menos. Acelerado. Fala assim, tem como você andar mais rápido um pouquinho? Eu estou curtindo aquele passo. Porque nós nos complementamos. E nós somos assim também no corpo de Cristo. Aquilo que você não tem, o Senhor vai preparar alguém para caminhar junto com você. E aí Ele vai ter essa habilidade. E aí quem vai aparecer, quem vai brilhar, não vai ser nem você, nem a outra pessoa, vai ser Jesus. Porque Ele brilha na unidade. Ele brilha quando a gente busca que Ele seja o alvo. Ele brilha. Então, tenha uma identidade bem construída, também significa que a gente sabe a hora de passar o bastão. E Moisés soube essa hora. Veja, queridos, que quando ele desobedece a Deus, que Deus fala para ele tirar água da rocha através da palavra. E ele fere a rocha 2 vezes, foi aí, com esse ato de desobediência, que ele perde a oportunidade de entrar na terra prometida. Olha que coisa séria. Foi um homem, o maior líder da Bíblia, que só ajudou o povo, que ouviu reclamação, que ouviu queixa, e Senhor, ajuda, é teu povo, dá mais uma chance, Senhor, eles não sabem. Sempre esteve na brecha da intercessão, amava aquele povo, vivia por eles. Mas quando Moisés errou, Deus foi severo com ele. E aí ele podia falar, olha, eu errei por culpa de vocês, porque vocês não me deixam em paz. Então agora, eu não vou mais conduzir vocês. Mas quando a gente tem uma identidade bem construída, faz como ele fez. Eu não vou poder desfrutar disso. Deus não tem isso para mim. Mas vão e sejam abençoados. E desfrutem da promessa que o Senhor tem para vocês. Que lindo isso. Que aprendizado quando eu sei que o meu tempo parou.
acabou, e é hora de eu passar o bastão para outro, mas abençoando, torcendo para dar certo, que ele seja melhor do que eu. Isso é evangelho, isso é unidade, isso é deixar Cristo brilhar. Então, Moisés entende que o propósito é muito maior que ele. Ele sabe que ele não é a fonte, ele sabe que ele é um canal. Então você vai viver coisas maiores com Josué. E ele honra Josué na frente de todo o povo de Israel. Porque a Bíblia fala que ele fala para Josué: seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu vou encerrar. Se tiver alguém que pode tocar um hino para mim, um fundo musical. Porque eu fui muito ministrada por essa palavra. Deus falou muito comigo. E eu espero que Ele também fale com você. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei se você já experimentou esse sentimento de orfandade, esse sentimento de rejeição. Eu não sei quais são as crises que você tem passado e elas estão tentando te paralisar. Mas eu quero que você se relacione a partir de hoje com um Deus que é Pai, que tem propósito para a sua vida, que tem honra para a sua vida. Se tentaram te matar, Ele fala: sou eu que te dou vida. Se tentaram te esconder, Ele fala: sou eu que trago você à luz. Deus te chama para um encontro. Você só vai entender quem você é quando você entender quem Ele é na sua vida. Quando você amar a Ele mais do que a sua própria vida, aí tudo que não tem significado hoje vai passar a ter significado. O meu nome é Renata. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo, gente. Qualquer hora a gente pode conversar. Tantas dores que eu passei na minha juventude. Tantos processos tão jovem. E eu falava: Senhor, por quê? Para quê? E hoje Ele traz pessoas iguais para mim, para compartilhar da mesma dor. E hoje eu falo para elas: o mesmo Deus que me resgatou, que me curou, tem poder para resgatar a sua vida. Em nome de Jesus. Que o seu desejo não seja de conhecer a Deus apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. Andar com Ele, conhecer as batidas do seu coração. Deus tem muito para vocês. Deus tem um derramar, mas isso não depende dele, isso depende da sua busca, isso depende da sede que você tem dele. E se você não tem sede, que o Espírito Santo hoje derrame sobre a sua vida sede profunda por Deus. Porque quando Ele for tudo na sua vida, você vai ver que Ele é suficiente. Renata, Ele é suficiente na ausência? É. Renata, Ele é suficiente na escassez? É. Renata, Ele é suficiente quando ninguém me ama e não me entende dentro da minha casa? É. Porque Ele é seu tudo, Ele é seu alvo, Ele é seu destino, Ele é o seu propósito. Se eu pudesse passar o amor que eu tenho por esse Deus, para cada um de vocês eu compartilharia. Mas esse mesmo Deus que me resgatou, Ele está aqui disponível para você. Então, você não foi lançado, você foi livrado. Você foi preservado num cesto pelas mãos do próprio Deus. Nos dias mais difíceis, quem te guardou foi Ele. Eu tenho um lindo propósito para você, mas tenha identidade comigo. Ande comigo, santifique a sua vida. E se você quer saber quem é Deus na sua vida, se você quer deixar marcas, dores, passado, e caminhar hoje com Deus numa nova aliança, vem aqui para frente que eu quero orar por você. Deus te chama para um recomeço. Fique em pé, por favor. Deus te chama para você entender quem Ele é. Deus te fala que as suas dores nas mãos dEle
virarão testemunho para a honra e para a glória do nome dEle. Mas Deus te chama, mas não endureça o seu coração, a voz do Espírito. Ele te chama para um novo recomeço. Ele fala para você que a sua vida tem propósito, tem destino. Ele tem cura, Ele tem restauração, Ele é o lugar do encontro. E o Espírito Santo fala para mim que tem mais pessoas que precisam estar aqui. Venha, venha, o Espírito Santo te chama. Venha porque Ele te chama. Venha porque Ele tem propósito para a sua vida. Ele quer fazer você de um pastor. Ele quer fazer você de uma missionária. Ele quer fazer de você um evangelista. As suas dores não te pararão. Venha porque Ele te chama. Glória a Jesus. Eu quero descer para orar por essas pessoas. Evaldo, vem fazer essa oração enquanto eu oro por elas. Santo é o Senhor. Espírito Santo trabalha. O Senhor está aqui. Vem, Espírito. Traz cura, Jesus. Traz restauração. Glória a Deus, glória a Deus. Nós declaramos que Jesus está nesse lugar. Não perca tempo, venha, venha, venha. Se você sentiu que o Espírito Santo falou com você, receba de Deus a porção que Ele tem para você hoje. Hoje, o dia de hoje é o dia de hoje. Então vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando hoje de cura e restauração. Se você concorda comigo, eu quero que você levante a sua mão aqui para essas pessoas aqui. E nós vamos orar, nós vamos interceder. Coloca a sua vida também diante do altar do Senhor. E vamos colocar diante do Senhor agora, no altar de Deus, essas vidas, a nossa vida diante do Senhor, crendo que Ele está nesse lugar e que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Deus, que Ele é suficiente para nós. Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós cremos, ó Deus, no Teu agir, nós cremos no Teu poder, como nós cantamos aqui, ó Deus, em Teu nome há poder, no nome de Jesus tudo deve se dobrar, através do nome de Jesus todas as portas se abrem, através do nome de Jesus as portas se fecham. Pai, nós cremos, Senhor, no Teu poder, nós cremos, Senhor, na restauração, nós cremos, Senhor, na renovação que o Senhor tem e deu para a nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Então eu quero colocar diante do Teu altar, ó Deus, essas pessoas que Te buscam aqui, Pai, esses jovens que estão aqui Te buscando, Senhor, um novo de Deus, um renovo para a sua vida, encontrar, Senhor, o verdadeiro propósito que o Senhor tem para elas, encontrar, Senhor, e definir, ó Deus, a verdadeira identidade que o Senhor tem, identidade não de órfãos, não somos mais pessoas largadas, Senhor, nós somos filhos do Senhor, porque nós somos resgatados, ó Deus, redimidos, ó Deus, pelo sangue que foi derramado, vertido na cruz do Calvário, ó Deus, com o Teu olhar, Senhor, Tu nos chamastes, ó Deus, por nós não merecermos, mas o Senhor olhou para nós, o Senhor olhou para nós e viu graça em nós, ó Deus, e nos chamou para fazermos parte da família, e hoje nós somos filhos, então nós destituímos, Senhor, toda obra, toda a palavra que fala que nós somos órfãos, que nós não fazemos parte da Tua família, que não fazemos parte do Teu reino, nós quebramos agora em nome de Jesus, ó Deus, e declaramos que a nossa vida, o nosso futuro, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós entregamos ao Senhor e pedimos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo direcione os nossos passos, direcione a nossa caminhada, Pai, ilumina os nossos olhos, nos ajude, Senhor, a levantar. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos dê a Tua mão, ó Deus, que nós possamos andar juntos com o Senhor o tempo todo, ó Pai, e toda distração, tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha da visão, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de enxergarmos a Tua luz, Senhor, nós quebramos por terra, nós derrubamos agora e nós entregamos, Senhor, totalmente a nossa vida e o nosso coração ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a Ti, ó Deus, derrama fogo no nosso coração,
Nós queremos queimar pelo Senhor, nós queremos queimar por Ti, ó Deus. Queremos ser uma geração apaixonada pelo Senhor. Pai, queremos ter, ó Deus, o Senhor na nossa frente e dizer às pessoas, dizer ao mundo, ó Deus, que nós temos um Deus, que nós temos um Pai, ó Deus, que cuida de nós, que abre as portas, que está conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a amar mais a Ti. Nos ajude, Senhor, a nos apaixonar mais pelo Senhor, ó Deus. Gera em nós, Pai. Gera em nós, Senhor. Gera em nós fome de Ti, Pai. Oh Deus, aleluia, Jesus.